Graças a Deus, a nossa matéria de eclesiologia, também a gente lê: está sujeita à caducidade em suas formas de culto e costume religioso. A igreja, como ela é uma sociedade de homens, as coisas caducam. Século XIX, mulheres de um lado, homens do outro. Século XIX, os homens e as mulheres usavam cobertura na cabeça, o chapéu. O homem usava o chapéu e a mulher usava o chale, inclusive dentro do ambiente de culto. Então entrava na igreja, um para um lado, o outro para o outro. Aí os homens deixavam o chapéu, né, a chapelaria, e as mulheres ainda não tinham o véu. Século XIX, mudança dos tempos, caducou o uso do chapéu, caducou o uso do véu, caducou o sentar separado nas igrejas, caducou até o uso do ósculo. Isso aí caducou também. Várias coisas caducam, são costume dos tempos. Quer dizer então que ela está sujeita à caducidade em suas formas de culto. Era uma forma de culto antes e agora é uma outra forma. Isso aí não ofende o caráter de Deus, mudou, mas continua o mesmo, porque era só uma organização de homens, só isso. Antigamente o púlpito era para o lado, agora centralizado. Tem igreja que trocou o púlpito e colocou uma mesa, não tem mais uma mesa. Tem igreja que pegou e colocou no meio e as cadeiras em volta. Então essas coisas são mudanças que não mexem em nada, não deixa a igreja melhor e nem pior. A gente vai se adaptando, é o que tem para hoje, é o que pode ser feito para hoje. E costume religioso, tem um monte de coisa que é costume religioso. Então não dá para pegar aquela forma do calça comprida ou saia e bater a regra e falar é assim, porque a gente tem tanta sabedoria humana comum, quanto tem também o Espírito Santo. Tem os dois, e tendo os dois a gente se conversa, dialoga, adapta. Pensar em bateria dentro da igreja era pecado, agora pecado é não ter bateria, né? Isso é terrível. Então televisão era do diabo, agora não é mais, agora é o diabo que vai comprar dele, a gente tem a nossa, né? Agora você imagina quantas pessoas foram castigadas pelos religiosos porque estavam quebrando os paradigmas humanos, totalmente humanos, que não tornava nem mais crente nem menos crente. Castigadas, punidas, banidas e até perderam a salvação por causa disso. Por causa do quê? Coisa de homem, ou por falta de um estudo, sério, sensato das coisas de Deus e das coisas dos homens. Ética, era só ter estudado ética, era só ter passado 6 meses estudando ética, ia se descobrir a diferença entre as coisas do espírito e as coisas do homem. Pronto, não fizeram nem isso, a lição de casa. Mesmo assim, em suas doutrinas ela é incorruptível, bem? Doutrina bíblica não muda. Doutrina bíblica é aquela que veio de Cristo até nós. Ela passa pelos tempos, mas não muda. A palavra de Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra. Você vai ver até o céu mudar, irmão. Deus vai mudar até o céu. Não, esse céu aqui é provisório, então vou mudar. Deus muda até o céu e a terra. Deus revolve a terra todinha. Mas eu não posso mudar a posição das cadeiras da minha igreja. Por favor, né? Eu não posso mudar lá a organização da forma de culto. Por favor. Deus mudou até o Antigo Testamento. Era levítico e não é mais levítico. Pronto. Dependia do sacerdote, não depende mais. Precisava de bezerro, agora não precisa mais. Até isso Deus mudou. E eu não posso mudar, colocar a pregação no começo e não no final. Não, tem que ser no final, porque é mais santa. Você pode colocar a pregação no começo, no meio e no fim. Pode mudar até o ritmo dos louvores. Congregacional, um gospel que, na minha opinião, Rogério, tem que ser um gospel sensato, não pode ser extravagante. E eu penso, mas dá para se conversar sobre isso daí. Eu imagino quando a gente chegar na eternidade, os roqueiros de Jesus, como que eles vão fazer lá? Tocar o rock para Jesus aqui embaixo. E os sanfoneiros de Jesus vão estar lá também.
espadeiros, os forrozeiros, os pagodeiros, os roqueiros de Jesus, tudo lá. E também vão estar lá os tenores de Jesus, os tenores com música sacra, vai estar lá também. E como que vão cantar? Cada um no ritmo? A gente vai ficar espantado, mas como você chegou aqui? Como? Aí ele vai falar, do jeito que você chegou, pela graça, do mesmo jeito. A graça te salvou você e salvou nós também. Então essas formas de culto que são exteriores, isso aí não mexe nem para mais e nem para menos. Agora, todo cuidado, porque é igreja, não é salão de baile, é igreja, não é bingo, é igreja, não é playground. Então, para mim, por exemplo, já não dá a igreja com pista de skate. Para mim já não dá, porque eu vou ficar com inveja dos meninos lá andando de skate e eu não sei andar de skate, não aprendi. Então, deixa para lá. Igreja com prancha de surf aí me dá raiva, porque eu não me equilibro em cima da prancha de surf, de jeito nenhum. O que a gente está dizendo aqui? Que essas formas são negociáveis, mas a doutrina não. A doutrina bíblica, cristocêntrica, que tem que ser trabalhada, essa é imexível, a pregação é imexível. Você imagina Jesus pregando do barco, não está certo. Só quem pode fazer alguma coisa no barco é o Roberto Carlos, que ele canta a música dele no transatlântico, no cruzeiro. Mas Jesus, né, pregar do barco, que negócio é esse? Tem púlpito para pregar, não pode pregar do barco. Vocês veem? Doutrina da igreja. O Cristo era um escândalo para os homens. Por quê? Porque o barco era o púlpito dele. A casa da sogra de Pedro é o púlpito de Jesus. O deserto é o púlpito de Jesus. A casa de Lázaro é o púlpito de Jesus. A cruz é o púlpito de Jesus. Mas não pode pregar na cruz, sabe? Mas ele pregou na cruz. Pregou na cruz. Até orou na cruz. Mas não pode porque ele estava sem roupa, né? Não pode orar sem roupa. Negócio aí de orar, indo para o banho, nunca vi, né? Enrolado na toalha e orar. O negócio aí, o lugar de orar é de joelho na igreja, com o véu na cabeça. Então, se é doutrina, não muda e não muda, tá bem? Não muda. Doutrina não muda, mas o que é costume muda. Então, ela é incorruptível em suas doutrinas e a finalidade da igreja também não muda, tá? A razão pela qual Cristo estabeleceu a igreja também não se negocia. Por fim, estudar e compreender o fenômeno eclesiológico livra o cristão de práticas sectaristas e exclusivistas. O que é uma prática sectarista? É aquele tipo de prática que fica fatiando a igreja em pedaços. Isso aí é prática sectarista, fatiando a igreja em pedaços. Tomar cuidado com a criação de departamentos dentro da igreja. Os departamentos, eles são bons e são necessários. Você ter lá um departamento de crianças, adolescentes, jovens, irmãs, varões, é saudável. Mas tem que tomar cuidado para se não formar micro-igrejas dentro de uma igreja, porque o cara participa de um departamento e o departamento dele é melhor do que o outro departamento, e ele só vai no culto no dia que o departamento dele manda. Quando é o departamento do outro, ele desaparece e ele fala que é inferior. Acontece muito isso. Quem estuda eclesiologia fala, não, você tem que ver a igreja como um todo, na totalidade. Parte, você é parte. Você faz sua parte, eu faço minha parte, nós fazemos toda a nossa parte. E não fazemos para nós mesmos, fazemos para a igreja. Para quem que a gente trabalha? Para a igreja. Não, meu negócio é com Jesus. Se ferrou. Porque o negócio de Jesus é com a igreja. Desculpa a linguagem. Ferrar o cavalo. Tá bem? Coloca a ferradura dele. Não é assim. Mas meu negócio é com Jesus. Meu negócio de Jesus é com a igreja. Então, se o seu negócio é com Jesus, seu negócio é com a igreja. Você trabalha para a igreja. A igreja é o corpo visível de Jesus. Visível. Com crianças, adolescentes, velhos, adultos, brancos, negros, pobres, ignorantes, sábios. É a igreja de Jesus, e tem negócio com a igreja. Então, você quer ter negócio com Jesus, tem que ter negócio com a igreja. E a igreja física, não é a igreja etérea, invisível. A igreja invisível está no andar de cima, irmão. Você está numa igreja visível, que tem banco, que tem conta, que tem luz, que tem púlpito, que tem horário. Você está numa igreja visível.
Então não tem como você agradar a Jesus perseguindo a igreja ou fatiando a igreja. Então estudar eclesiologia vai dando para você um leque para você pensar o seguinte: ó, eu faço parte desse departamento e esse departamento faz parte da igreja, e a função desse departamento é edificar a igreja. Se não estiver edificando a igreja, não adianta o departamento para nada. E também nos livra do fenômeno exclusivista: só a minha igreja é certa, só a minha igreja tem a doutrina verdadeira, só a minha igreja tem o Espírito Santo, só a minha igreja tem o culto certo. Estava conversando com uma irmã da igreja presbiteriana certa vez, aí deu para conversar com ela até certo momento, porque chegou em determinado momento que ela começou a colocar a igreja presbiteriana acima de todas as outras, como sendo um movimento do Espírito Santo que nunca deixou a linha da reforma, e que lá está a doutrina verdadeira e correta, e que a gente está tudo extravagante. Aí a gente começou a abrir as escrituras e não conversei mais com ela, nem ela comigo. Quer dizer, uma doutrina que separa irmãos é uma doutrina exclusivista. Por isso que a gente teve aqui a nossa matéria de soterologia, e a gente falou sobre a doutrina da predestinação e do livre-arbítrio, e falamos, irmãos, um não pode se separar do outro só por causa da doutrina, por causa que isso aqui é um paralelo que não tem como, é um nó que não dá para desatar, é um nó que o próprio Deus fez e que fica assim mesmo. E para corroborar, o Senhor Jesus contou a parábola do bom samaritano. Quem ajudou o judeu? Foi o estrangeiro, foi o samaritano, detestável samaritano, porque naquela hora ele não era samaritano nem judeu, era um humano ajudando outro humano. É alguém que tem condições ajudando aquele que estava sem condições. Aí Jesus falou: quem que foi o próximo? O próximo não foi o sacerdote, e o próximo não foi o levita. O próximo foi aquele que tem mais motivos para nos unir do que para nos separar. Esse é o próximo. Você e eu, irmãos e irmãs, nós temos mais motivos para andarmos juntos do que para cada um seguir o seu caminho. Só que o pessoal, ao invés de valorizar o ovo, valoriza o pelo do ovo. Tira o pelo, assa a água, põe sal e come. Metade para você e metade para mim. De preferência eu fico com a gema, vocês ficam com a clara, tá? Mas se não der, a gente corta a gema no meio também. Tira o pelo. Então o Agostinho tem um monte de defeitos. Santo Agostinho, né? Da Igreja Católica. Tem um monte de defeitos, mas ele tinha uma frase, e na frase dele ele dizia o seguinte: ó, jogue a água fora, mas tire a criança da bacia antes. Entendeu? Você já deu banho na criança, então o que está sujo é a água, a criança já está limpo. O que a gente vai fazer com a doutrina da igreja? Eu quero saber o que nos une. Nos une o que? É o Espírito Santo, não é? O que nos une? É o amor, que é o vínculo da perfeição. O que nos une? Mas o que nos separa? Bom, isso que nos separa por um momento, mas não pode separar para sempre, porque aquilo que nos une tem que nos unir para sempre. É para isso que serve a eclesiologia. Deus permitindo, nós vamos trabalhar essa doutrina aqui em profundidade. Já existem algumas playlists lá na internet, mas cada vez que a gente vai tratar dessa doutrina tem assunto diferente. Falta, na verdade, uma conceituação explícita por parte dos apóstolos do que seja igreja. Se você perguntar lá para os apóstolos, leia todo o Novo Testamento: ô Paulo, o que é igreja? Ele não vai falar de uma maneira explícita. O que ele vai falar? Ele vai falar muita coisa sobre a igreja. Ele espalha a doutrina dele nas 13 cartas que ele escreve. Você não tem uma epístola de eclesiologia do apóstolo Paulo. Por quê? Porque as epístolas elas eram escritas de acordo com o problema que está acontecendo. Então Corinto está uma bagunça, culto desordenado, os irmãos lá escondendo pecados, sabe? Santa Ceia, ninguém come corpo de Cristo nem bebe sangue de Jesus, faz na verdade um bacanal. Então a igreja está passando um transtorno. Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto, escreve duas. A igreja de Tessalônica tem um monte de irmão lá que está esperando Jesus voltar e não quer mais trabalhar. Então aí Paulo escreve duas cartas para Tessalônica. A igreja dos Filipenses está passando uma tribulação muito grande, tem pessoas lá que estão entrando em confusão, tem duas irmãs lá que estão rachando a igreja, Evódia e Síntique,
Aí Paulo pega e escreve rápido lá, 4 capítulos e fala: ó, manda Evódia e Sintique que pararem com isso aí, vocês são a igreja da alegria. Quer dizer que Paulo escrevia de acordo com a situação que a igreja estava passando. E o Novo Testamento ele é assim, ele é prático. A igreja está passando por isso, o apóstolo escreve para aquilo. É para isso. Você não vai encontrar no Novo Testamento então uma fórmula padrão para a igreja, não tem. Mas você tem a doutrina. Mas para você compreender a doutrina, tem que ler tudo do Novo Testamento. Tudo. Você tem que ler Jesus falando: em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você tem que ler isso daí. Você tem que ler o Atos dos Apóstolos, todos os capítulos, como que é a igreja de Jerusalém, como que é a igreja de Antioquia, como que a igreja foi plantada em Corinto, como que ela foi plantada em Éfeso, por que uma igreja era diferente da outra. Precisa ler as 13 cartas do apóstolo Paulo, as 7 cartas dos apóstolos gerais, a de Tiago, a de João, a de Pedro, as 2 de Pedro. Precisa ler o Apocalipse e ver a igreja mística no Apocalipse, a igreja perseguida no Apocalipse, a igreja triunfante no Apocalipse, a igreja guardada, a igreja exposta. Tem que ler. Aí você vai falar o seguinte: tem padrão para a igreja? Não tem padrão, não tem igreja padrão. Você tem modelos. Modelos são vários, é igual uma passarela, tem vários modelos: altona, baixinha, né? Magrela, cheinha. Tem modelos, depende da estação, depende da roupa que o estilista vai expor ali. Modelos, tem homem, tem mulher, tem criança. O que faz Deus na sua multiforme sabedoria? Ele fala: olha, o Brasil é assim, no Brasil funciona a igreja assim, então vai ser assim, igreja brasileira. Só que o Brasil é do tamanho do mundo, do Oiapoque, né, ao Chuí, é gigante. Então você anda pelo Brasil, tem igreja nordestina, nortista, sulista, paulista, interiorana. Você vai nas igrejas aí, tá tudo diferente uma da outra e fala: isso não é igreja. Mas no Brasil funciona assim. Funciona assim. Aí você quer colocar uma igreja europeia no Brasil, só vai europeu para a igreja. Só vai europeu. Muita gente fala: olha, tem uma igreja lá na Inglaterra. Aí quando você vai lá na Inglaterra, que você vai ver a igreja cheia de brasileiro. Fala português, canta os hinos da harpa, e até a língua do batismo no Espírito Santo é a mesma língua que fala no Brasil, não é com sotaque inglês. Você pode pegar lá, a igreja da Inglaterra, fala a mesma língua estranha que fala no Nordeste, a mesma, e não tem inglês lá dentro. Porque a igreja americana, quando fala em línguas estranhas, fala outra língua que não é o sotaque da língua estranha do Brasil. Já viu um negócio desse? E muda de denominação para denominação. Porque você vai numa denominação pentecostal que é diferente da nossa, o jeito de falar em língua estranha lá é diferente. É uma multiforme sabedoria de Deus, não tem padrão, tem modelos. E modelos que Deus vai dinamizando. Então eu vou fazer uma pausa aqui que a gente vai explicar esse slide, tá bem? Porque falta um conceito explícito do que seja a igreja. E por quê? Porque eles vivem em moldes judaicos. Então a primeira igreja, a igreja do primeiro século, ela foi fundada por judeus que estão acostumados com o modelo de sinagoga, e esse modelo de sinagoga vem para a igreja dos apóstolos. Mas depois Paulo, Barnabé e os apóstolos vão andar o mundo e falam: não dá para fazer igreja sinagoga, o modelo não serve. A gente vai falar sobre isso agora.